O que está prestes a acontecer no Japão pode redefinir completamente o início da temporada de 2026. Porque isso não é apenas mais uma corrida no calendário da Fórmula 1. É o momento em que um piloto brasileiro pressionado, questionado e praticamente apagado de um fim de semana desastroso pode transformar dúvida em resposta. E o mais curioso, ele não chega abalado, ele chega confiante, falando de Suzuka como se fosse um território familiar, como se ali existisse algo que o resto do grid ainda não enxergou. Fica comigo até o final, porque existe um detalhe nessa história que pode explicar por que essa corrida pode ser o ponto de virada de Gabriel Bortoleto na Fórmula 1. Agora, o cenário muda completamente. Saímos do caos de Xangai e aterrissamos em um dos circuitos mais icônicos do mundo. Suzuka. Um traçado lendário, rápido, técnico, brutalmente exigente. Uma pista onde cada curva cobra precisão milimétrica e onde qualquer erro não custa décimos, custa a corrida. A sequência dos esses já elimina os inseguros. A 130R testa a coragem. E o formato em 8 transforma o circuito em algo único no calendário. Suzuka não é apenas uma pista, é um teste de verdade. E é justamente aqui que Bortoleto enxerga uma oportunidade. Porque a realidade até aqui não foi gentil. A passagem pela China expôs fragilidades que ninguém queria ver tão cedo. A Audi ainda não encontrou consistência. O carro oscila. O desempenho não encaixa. E o resultado? 0 pontos. Bortoleto terminou apenas em 13º na sprint. E nem sequer largou na corrida principal. Um fim de semana que não grita desastre, mas sussurra algo perigoso. Falta de competitividade. E na Fórmula 1, esse tipo de silêncio é ensurdecedor. Enquanto isso, dentro da equipe, o cenário também não ajuda. O companheiro mais experiente não conseguiu salvar o resultado. Problemas mecânicos, falta de ritmo, estratégias que não se pagaram. Ou seja, o problema é coletivo, mas a pressão nunca é. Ela se concentra em quem está sendo observado. Bortoleto sempre está sendo observado. Cada curva, cada decisão, cada erro. Agora, com o grid indo para Suzuka, os olhos começam a pesar mais. Porque a pergunta já começou a surgir nos bastidores. Será que Bortoleto está pronto para esse nível? E é exatamente nesse momento que a história começa a mudar. Porque ao invés de demonstrar insegurança, Bortoleto responde de uma forma completamente diferente. Ele não fala de dificuldades, não fala de pressão, ele fala de conexão. Suzuka está no top 3 de pistas favoritas da carreira dele, ao lado de Imola e Interlagos, e isso muda tudo. Porque na Fórmula 1 existem circuitos onde o piloto simplesmente entende o carro, onde a leitura da pista acontece de forma natural, onde o instinto entra no lugar da dúvida. E quando isso acontece, o desempenho pode surpreender. Agora imagina o cenário completo. Um carro ainda instável, um piloto pressionado, e uma pista que exige perfeição. Essa combinação costuma destruir estreantes, mas também pode revelar talentos. E o próprio Bortoleto deixou claro qual é o foco. Agora é tentar acabar as corridas. Pode parecer básico, mas não é. Porque quando um piloto passa a priorizar consistência, ele começa a construir algo maior. E é exatamente aqui que Suzuka entra como ponto crítico. Ou ele se perde de vez, ou começa a construir sua recuperação. E existe um detalhe que pode mudar completamente esse cenário. O carro da Audi tem funcionado melhor em pistas com características muito específicas. Curvas de alta velocidade, sequências fluidas, dependência aerodinâmica. Exatamente o tipo de desafio que Suzuka oferece. Ou seja, pela primeira vez na temporada, existe um possível alinhamento entre piloto, pista e carro. E na Fórmula 1, quando esses 3 elementos se encontram, coisas inesperadas acontecem. Se Bortoleto conseguir extrair esse potencial, não será apenas um bom resultado, será uma mensagem. Uma resposta direta para quem começou a duvidar. Será o momento em que ele deixa de ser apenas um rookie e passa a ser um nome a ser observado. Porque grandes pilotos não surgem apenas vencendo, eles surgem reagindo. E Suzuka pode ser exatamente esse ponto de inflexão. Agora a grande pergunta é, esse será o início da recuperação? Ou mais um capítulo difícil? O motor vai responder? A estratégia vai funcionar? E principalmente Bortoleto vai transformar confiança em resultado? Comenta aqui embaixo. Você acredita que Suzuka pode ser a virada dele? Ou a Audi ainda está longe de competir de verdade? Se curtiu esse tipo de narrativa e análise profunda, deixa o like e se inscreve no canal. Porque a temporada de 2026 está só começando. E a próxima história pode ser ainda maior.